Opa, Fala, Henrique. Tudo boa bem? noite. Tudo bem, Ricardo? Tudo ótimo. Tá conseguindo me ouvir Vamos bem? aguardar. Tô. Tá conseguindo me escutar direitinho também? Tô bem, de boa. Ah, que bom. Aguardar o pessoal chegar. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. A gente espera um minutinho, Ricardo, que aí Claro, acho que claro. entre o maior número possível, né, de pessoas. Sim, claro. Enquanto isso, Ótimo. agradecer a sua participação, a sua colaboração. Espero que a gente tenha hoje uma troca de ideias muito bacana, que a gente esclareça alguns pontos muito importantes que precisam ser esclarecidos, né? Nada melhor do que esclarecimento para a gente começar a tentar mudar as coisas. Claro, sem dúvidas. É um prazer. Prazer, foi muito bacana receber o convite do Alexandre e seu, né? É sempre um momento muito legal esse debate com os alunos e poder estabelecer esse contato do conhecimento da universidade com as escolas do ensino médio. É muito bacana poder ter esse diálogo. Então, muito legal. Muito obrigado por essa oportunidade. A gente que agradece. Bom, vamos começar porque senão não vai dar tempo, que a gente tem muita coisa para falar. Só um minutinho, já tem uma galerinha e vamos embora. Eu estou aqui com o Ricardo, né? Ele é professor de doutor de História, em História, pesquisador do esporte, né, que é o Laboratório de História do Esporte da UFRJ, não é isso, Ricardo? Isso, isso. E a gente hoje tem um tema importante que vai ser discutido, que é o racismo recreativo e os seus dilemas. Então, antes da gente começar, queria agradecer também a direção do colégio, a coordenação, ao professor, nosso coordenador Alexandre, que propôs essa atividade. Foi meio em cima da hora para mim, me pegou de surpresa, mas eu fiquei muito feliz, porque é um assunto que precisa e deve ser tratado, e eu acho que a minha área ela é uma janela importante para a gente tratar sobre isso. E agradecer também aos alunos que aí estão presentes, os pais, os colaboradores, os professores, que sempre participam de forma efetiva. E vamos começar. Para começar, Ricardo, eu queria que você explicasse um pouquinho o que é o racismo recreativo, né? Envolve o racismo recreativo, para a gente entender um pouquinho sobre o tema. A primeira. Acho que o primeiro objeto que a gente deve entender nesse debate é que a gente vive num país que tem uma estrutura racista. Então, quando a gente pensa em um país que carrega em si toda uma estrutura racista, o racismo recreativo ele apenas é mais um braço dessa estrutura racista na qual as pessoas negras estão inseridas. Então, o racismo recreativo nada mais é do que um braço de toda essa estrutura. E de que forma ele se manifesta? Através de relações assimétricas entre grupos raciais que utilizam o capital cultural para atingir um grupo que eles consideram como menor, como uma forma de desumanizar um grupo ou colocá-lo na hierarquia social, na base dessa estrutura social. Então, o racismo recreativo, ele parte desse pressuposto básico, entender uma sociedade racista, entender que a sociedade racista ela se dá em diversas bases de relações interpessoais, e uma delas é essa estrutura simbólica do capital cultural, seja na arte, seja na música, seja no esporte, em toda ela, a estrutura racial também está exposta. Entendi. Puxando um pouco para o esporte, ele fica muito mais evidente, né? Talvez não mais evidente, mas ele tem uma chamada muito maior quando isso acontece em eventos de grande porte, né? A gente vê isso o tempo inteiro no futebol, não só na Europa, que acontece muito e pontualmente em alguns países, mas aqui no Brasil também acontece muito, né? Ao longo dos anos, e como você é um historiador, um estudioso do nosso esporte nesse tema, que falasse um pouquinho para a gente também, um pouquinho desse histórico, né, do racismo, enfim,
desde lá do início, por exemplo, no futebol, os primeiros clubes que tiveram a coragem, né, na época, de inscrever atletas negros, ou o motivo para isso, porque muitas vezes também a gente sabe que o motivo foi muito mais em ganhos técnicos, né, em ganhos financeiros, porque os atletas eram melhores, né, do que simplesmente pelo fato disso ser o correto a se fazer, né? Então, queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso também. Então, assim, como eu disse logo no início, assim, a estrutura brasileira, a estrutura da República Brasileira, do Império, ela é forjada em cima de estruturas racistas. E no esporte não foi diferente. Então, assim, toda a estrutura esportiva, e aí eu vou me limitar à história republicana, né, a formação dos primeiros clubes republicanos, está pensando já depois da proclamação da República, a estrutura desses clubes, desses centros esportivos, foi a mesma. Então, nós temos formação de clubes, de grandes instituições esportivas, forjadas também a partir de uma relação racial muito bem estabelecida. Então, o clube majoritariamente formado por homens brancos, da classe média alta, e quem ficava do lado de fora eram os negros e as camadas populares, majoritariamente formada por homens pretos, homens e mulheres pretas. Aí tem dois aspectos muito importantes. Isso quer dizer que as camadas populares não participavam do esporte? Não, não é isso. Eles só não participavam dessa estrutura que criava o cenário esportivo. Mas eles participavam apostando, eles participavam indo assistir aos jogos. Então, existe uma diferença muito grande quando a gente fala de racismo e de participação de camadas populares e negros, quando a gente estabelece que papel a esses homens era possível ter acesso. Então, do mesmo modo que a estrutura racista definia quem era o cidadão e quem era o quase cidadão na sociedade em geral, o cenário esportivo definia também quem poderia ser o atleta, quem seriam os dirigentes, quem seriam os sócios dos clubes. E nessa estrutura, sem sombra de dúvidas, sobrava bem pouco para os homens pretos e mulheres pretas. Em geral, eles ficavam sempre à margem dessa estrutura que montava o cenário esportivo, mas participavam, obviamente, participavam da dinâmica social, da dinâmica da cidade, mas sempre num papel estabelecido, como os torcedores, apostadores. Então, esse papel ficou durante muito tempo sendo estabelecido para eles. E qualquer que fosse as práticas vinculadas ao homem negro, recebiam logo rapidamente, através dos jornais da época, um capital simbólico extremamente negativo. Então, veja, a capoeira, que foi marca da negritude durante anos, somente no século XX virou um esporte. E desde logo a sua sedimentação no cenário brasileiro, era perseguida pela polícia, né? E não foi diferente no futebol. É óbvio que assim, existe um esforço muito grande em criar um imaginário romântico sobre o futebol. E aí quem pega o livro do Mário Filho, né, o livro do Mário Filho, ele é importantíssimo nesse aspecto, porque ele acaba comprometendo a história do negro no futebol a partir de uma escrita extremamente romantizada. Ele diz, chegou pelos brancos, os negros lutaram e os negros ascenderam no futebol. Se a gente pegar só esse livro, a gente acredita realmente que os negros ascenderam no futebol e tomaram conta do cenário esportivo. E não é isso que acontece, né? E não é isso que acontece. Da mesma forma, se a gente perceber alguns clubes, em especial no Rio de Janeiro, Vasco da Gama, mas não só ele, se colocam como lutadores contra o racismo desde a década de 20. Então, assim, esse discurso é extremamente superficial e se esgota muito rapidamente. Porque o maior símbolo do Vasco, que representa para o clube a luta deles contra o racismo, foi uma carta de 1923. Né? Então, veja só, uma carta de 1923 que se coloca um enfrentamento entre o Vasco e a Liga de Esporte,
a Liga de Futebol, a Liga Metropolitana de Esportes Terrestres, no Rio de Janeiro. E aí ele prefere sair da liga a tirar os seus atletas negros do clube, né, do seu time principal. Alguns aspectos a gente precisa pensar dessa história para a gente ter clareza sobre o conjunto da obra. Primeiro, se o Vasco retira aqueles jogadores negros do clube, ele acaba com o seu time de futebol. Esse é o primeiro dado. O segundo dado é que esses jogadores, quando eles foram retirados da Liga Suburbana, eram craques, né? Então, assim, só a presença desses jogadores gerava um movimento de dinheiro muito grande para o clube. Então, há aí um interesse capital, um interesse capitalista evidente. Então, eu não quero perder esses jogadores, porque sem eles, meu time fica fraco, eu começo a perder, perco sócios e perco a minha posição de destaque nesse cenário esportivo que já está colocado. Perde Então, receita, né? Exatamente, exatamente. Então, há uma preocupação, antes de qualquer coisa, em entender o processo. E outra coisa, se a gente pegar todas as atas, todas, eu tive a possibilidade, durante a minha pesquisa de mestrado e doutorado, investigar todo o material histórico do clube. Você percebe que o racismo nunca foi um tema. Nunca passou pelas atas administrativas, pelo conselho deliberativo, nunca passou pela estrutura que efetivamente mandava no clube o tema racismo. Então, como eu vou promover uma instituição como símbolo da luta contra o racismo se ele nunca foi tema dentro da minha instituição? Então, o que eu sempre digo quanto à carta a carta tem um valor simbólico muito grande, ela acaba funcionando como retórica para torcedores e efetivamente para o clube, né, que recupera constantemente essa luta contra o racismo, mas na prática o alcance dessa carta foi muito pequeno, muito pequeno. E ao fim e ao cabo, nós vemos que depois da carta, logo em seguida da carta, eu vou dar um ponto muito específico. No dia 13 de outubro de 1933, o diretor do Vasco, o diretor de esporte terrestre do Vasco, ele deixa claro que a partir daquele momento ele não quer mais jogadores e sócios ocupando o mesmo espaço dentro do clube. Então, isso revela de forma muito clara, categórica, que o racismo que estava em outros lugares também estava ali dentro. Né? E a gente tem que pensar que em 1933, nós estamos falando da profissionalização, né? O jogador já está sendo um sujeito profissional e esse novo espaço como empregado do clube, não mais sócio, né? Até esse momento ele acabava sendo sócio do clube, mas naquele momento ele passava a ser empregado. Essa relação de estabelecer os limites possíveis para aquele agente, ou seja, o jogador negro, fica muito fácil de ser estabelecido. Botou em ata, está em ata isso, né? Note que o que eu estou falando não foi retórica. Está em ata, publicado na ata de 13 de outubro de 1933. Não é possível mais ocupar o mesmo espaço jogadores e sócios. Isso deixa claro que o movimento contra o racismo, para você se colocar na luta contra o racismo, exige muito mais um processo robusto, com muito mais verticalização no debate do que simplesmente uma carta que, ao fim e ao cabo, acaba sendo a única justificativa que traz à tona essa luta. Enfim, se esgota muito rápido esse debate. E a gente pode ver na estrutura do clube até hoje, até nos dias de hoje, que majoritariamente os cargos que ocupam, os cargos de importância administrativa, eles não são ocupados por negros, né? Inclusive, os técnicos brasileiros. Até no ano passado, a gente tinha 2 técnicos brasileiros na Série A, que era o Roger Machado e o Marcão do Fluminense. E esse ano, o Marcão, no final do ano passado, se eu não me engano, foi substituído pelo Odair Hellmann. Então, o Roger Machado é o único técnico brasileiro, né, do Campeonato Brasileiro da Série A que é negro. E ele tocou nesse ponto, e ele tocou num ponto muito importante, que o negro ele tem no esporte uma função que é específica, né?
Ele tem uma função que é aquela, de ser o atleta, de ser, então, de ser o protagonista no esporte. Mas a partir do momento que ele tenta sair daquilo e se inserir em outras camadas ali dentro do mecanismo, né, do esporte, ele não consegue. E é um reflexo da nossa sociedade, é assim também, né? São raras as exceções que conseguem se destacar dessa forma. É exatamente isso. O que a gente precisa perceber é que esses eventos extremamente pontuais não geraram mudança na estrutura. A estrutura continuou sendo a mesma. Note bem, somente em 2019 a FIFA mudou seu regulamento quanto à punição relacionadas a racismo. Veja, somente em 2019. Isso quer dizer que a estrutura maior do futebol mundial esteve cega a todo o movimento racista que acontecia ao longo do século. Isso é de uma gravidade muito grande, mas isso revela um dado que é importante. E vocês precisam atentar para isso. Por que essas pessoas... E aí a gente volta ao tema principal, que é o racismo recreativo. Porque, ao fim e ao cabo, a FIFA, a CBF e algumas instituições esportivas começaram a buscar esse elemento racista há tão pouco tempo. Porque até então, o cenário esportivo sempre esteve envolvido com aquilo que é não sério. Era do departamento do lazer. E como lazer mexe muito com o nosso elemento catársico, né? Você, assim como a catarse no elemento esportivo, né? Você acaba desconsiderando a gravidade da sua violência por estar num cenário esportivo. Note bem, quando você ofende alguém durante uma partida de futebol, há uma interpretação imediata, muito rápida, extremamente superficial, de que você está brincando, de que você está simplesmente tentando desequilibrar o seu adversário, mas nunca há um entendimento de que você está cometendo uma violência. E uma violência que ela parte de um pressuposto básico, o racismo estrutural no qual você está envolvido. Então você nega de forma muito clara esse racismo quando você passa a entender que não, isso é só uma brincadeira. Aqui você pode. Há uma visão, há uma imagem clássica do Maracanã na década de 80, 90, de um pai que permite uma criança xingar dentro do Maracanã. Por quê? Porque aquele lugar é o lugar do permitido. Você é permitido transgredir. Então, essa transgressão que é permitida no cenário esportivo, ela, no primeiro ponto, ela anula ou tenta anular a violência que você coloca ali. E segundo, ela esconde o seu racismo. Sabe? É um elemento permissivo. Você pode ser racista ali. Naquele momento você pode ser racista, né? A partir do momento que você sai dali, você já não é mais racista. É porque ele não entende como racismo. Veja, mesmo ele cometendo um ato racista ali dentro, ele não entende aquilo como racismo, sabe? Então, assim, o entendimento dele é que aquilo é permitido, que aquilo é uma brincadeira, que essa ofensa, ela se esgota logo ali. Aí como se fosse um mundo à parte, né? E não é. Exatamente. E aí revela, eu acho que o lado que é extremamente nocivo à sociedade. É quando não reconhece a violência que você impera sobre o outro, você acaba dando brechas para você reproduzir isso constantemente. Então, os atos racistas vão se reproduzindo, porque ao fim e ao cabo eles não reconhecem como tal. E veja, se a gente estender isso para o campo do judiciário, isso ainda mostra e revela o quanto a maldade ela é estrutural. Porque quando há um ato de racista, né, salvo aí alguns poucos eventos que são assim, emblemáticos, o caso do Aranha, o caso do técnico na Bahia, então assim, alguns pontos, quando chega no campo do judiciário, ele entende aquilo ali como uma injúria. Há um limite muito, muito rapidamente estabelecido entre uma estrutura racista, que pelo Código Penal, pela Lei 7.776, é crime inafiançável, né? Da injúria racial. Então, assim, é muito mais fácil uma elite branca, essa elite branca, que regula tanto o judiciário, quanto regula as instituições esportivas, a dialogarem com esse espaço em que eles estão inseridos,
do que entender um processo que é extremamente nocivo na sociedade e reconhecer os limites do entendimento sobre o que é racismo. Entendeu? Então, assim, Perfeito. a gente precisa entender que há um complexo muito grande nesse debate. O professor Rafael Capa, seu colega, professor de História do colégio, ele pergunta como vê o Flamengo, que de um lado tem os adversários dando a peixe de favelados e a agência de marketing, né, querendo vetar o termo favela. Isso é racismo? Ele pergunta. Eu não tenho dúvidas. Primeiro que é uma leitura equivocada sobre a palavra, né? Então, assim, você quando... você deve saber, como meu amigo historiador, que a historicidade da palavra, né, a favela, há uma historicidade nela que tentou ser dirimida, apagada, quando a gente começou a falar sobre comunidades, né? Então a gente elimina o caráter histórico da constituição da favela para a gente gerar uma nova expressão que é a comunidade. Mas, enfim, quando a gente traz alguns cânticos de torcida, quando a gente começa a verificar que esses cânticos são sempre com o intuito de agredir o outro, né? Você vê nitidamente que se você coloca algumas expressões nesse escopo, né? nessa reprodução, você nada mais está fazendo do que sendo racista ao outro. Porque ninguém fala silêncio no condomínio, porque não é uma forma de agredir o outro. Então, assim, por que eu tenho que encarar a favela como um objeto de agressão? Porque para ele, aquele espaço é o espaço da agressão. Ele reconhece isso. Ele reconhece isso, não é uma forma elogiosa. E aí, o erro do clube ao invés de reinventar ou procurar uma nova elaboração para a palavra favela, nega a palavra. Ou seja, perdeu uma grande oportunidade de reinventar, reestruturar, recolocar a palavra favela nessa estrutura simbólica, né? E aí a gente perdeu uma oportunidade. É exatamente isso. O que nós temos que entender é que se a gente vai perdendo essas oportunidades, né, ou fica somente discutindo isso a partir de eventos pontuais, a estrutura não anda. A gente precisa fazer avançar a estrutura. Isso só vai acontecer quando houver efetivamente um envolvimento de toda a estrutura esportiva, desde os dirigentes, as grandes instituições, as macro-instituições, FIFA, CBF, Conmebol, e aí descendo até chegar a torcida, até chegar o homem comum. E aí eu cito nesse sentido que o Clube Bahia hoje vem fazendo uma política de engajamento na luta contra o racismo extremamente positiva. Por que é positiva? Porque ela tenta atuar na estrutura. E, primeiro, reconhecer o racismo dentro do próprio clube. A gente tem que perder a ingenuidade de que instituições esportivas estão livres, seja ela qual for. Seja ela detentora ou não de uma retórica de defensor, de defesa contra o racismo. A gente precisa entender que o universo humano evidente ali nessa estrutura esportiva está passível disso. E aí a gente precisa educar esse grupo. A gente tem que fomentar esse grupo um capital intelectual para realmente, primeiro, enxergar o racismo que comete e aí sim, reinventar a sua relação com o clube e sua relação com o outro. E você falou sobre o caso Aranha, só para as pessoas que não conhecem a história, você disse que foi um ponto assim, importante, né, de punição, mas ao mesmo tempo foi também uma perda de oportunidade que o esporte teve, principalmente o futebol, de começar a punir de forma severa, né, atos racistas. Para quem não sabe, o Aranha em 2014 jogava pelo Santos e ele foi jogar contra o Grêmio, a Copa do Brasil, as oitavas de final, o primeiro jogo, se eu não me engano, e alguns torcedores ficaram xingando o Aranha de macaco, enfim, fazendo gestos, ensinando macaco. E o Aranha, ele fez uma queixa formal, né? Enfim. E a fala
o que mais impressionou nesse caso, o Grêmio foi punido, ele perdeu, ele foi eliminado da competição, né? Na verdade, em primeira instância, ele não tinha sido eliminado, e aí, não, ele foi eliminado e recorreram, e depois deram 3 gols de diferença, enfim, ele foi eliminado de qualquer forma. E a defesa, o que mais impressiona nisso, foi que a defesa dos dirigentes do Grêmio foi de que o Aranha teria provocado tudo aquilo, fazendo cera, enrolando o jogo, enfim, como se qualquer atitude dele fosse justificativa para aquele ato. Então, o Grêmio foi punido, enfim. Em 2017, o Aranha voltou a jogar na Arena do Grêmio, né? E, veja só, eles colocaram uma câmera exclusiva no Aranha. A direção do Grêmio colocou uma câmera exclusiva no Aranha. E eles foram questionados do porquê disso. Porque o Aranha era uma pessoa que tinha uma personalidade difícil, que ele queria induzir os outros. Por conta de alguns xingamentinhos, foi exatamente o que o dirigente disse, ele prejudicou a torcida, ele prejudicou o Clube Grêmio e a torcida não esquece, ele foi vaiado. Até hoje, se ele for, acho que na Arena Grêmio ele é vaiado. Então era isso em 2014, em 2014, o Grêmio foi punido de forma severa, como deve ser. Os torcedores deveriam ser punidos de forma mais severa, eles só foram proibidos de frequentar os jogos do Grêmio por 700 dias, enfim, algo assim. Mas era em 2014, a Copa estava para vir, e o Grêmio serviu como bode expiatório para eles. Bode expiatório não, serviu como uma vitrine, né? Para que a questão racial fosse vista ali, como se a FIFA estivesse vendo, a CBF, enfim, todo mundo. E de lá para cá, poucas equipes foram punidas dessa forma, né? Mas é isso, Henrique, é isso que a gente está conversando. Olha, há uma limitação muito clara do debate sobre o racismo no Brasil, porque ele está sempre vinculado a um evento específico. Então, nesse sentido, ele se limita muito. Então, assim, é o caso Aranha, é o caso Neymar, é o caso Daniel Alves, é o caso... Entendeu? Então, é só o caso tal, é o caso tal. Então, não há uma preocupação com a estrutura racista em que ele está inserido. Há um debate aí que precisa ser levado a cabo. Assim, enquanto não houver uma estrutura que represente essa negritude nela, você não vai conseguir enxergar esse racismo. Você precisa de muito mais para isso. Então, assim, são homens brancos julgando homens brancos por um crime que eles não conhecem. Note bem. Que eles nunca passaram, né? Há um desconhecimento total. Há um desconhecimento total sobre o que é racismo. Então, veja só, o nosso Código Penal, quando ele cria a figura da injúria racial, nada mais é do que um esforço jurídico de amenizar o crime do racismo. Porque, note, o que é a injúria racial? É você ofender a um outro negro a partir de que pressuposto básico? De você reconhecer nele a inferioridade. Então, assim, a injúria racial nada mais é do que um braço do racismo. Ao fim e ao cabo, você está cometendo um ato racista. Mas não, cria-se a figura jurídica da injúria racial, que aí a punição é mais branda, né? E você consegue fugir do crime que é inafiançável, um crime que não vai passar ao longo do tempo. Então, a gente precisa ter muita atenção nesse aspecto. Então, a gente tem uma estrutura que não só fica no campo dos dirigentes, né? Eu vou citar para você um exemplo muito emblemático para mim do que aconteceu no Inter de Milão. Um jogador do Inter de Milão foi ofendido pela torcida adversária. Isso foi ano passado, se não me falha a memória. Ano passado, não me lembro o mês. Mas, enfim. E o mais louco disso tudo é que a torcida organizada do Inter de Milão escreveu uma carta para o próprio jogador que foi ofendido, dizendo para ele que aquilo não era racismo. Note, homens brancos viraram para um homem negro e falavam: não, eu vou te ensinar o que é racismo. Isso não é racismo. Então, assim, há uma pretensão intelectual muito grande, reforçada
ao longo da história de que o homem branco tem que explicar para o negro o que ele está sentindo. Está explicando para o homem preto que ele não é vítima de racismo, que ele fique calmo. É só uma brincadeira. Fique calmo, que é só uma forma de desestabilizar desequilibrar você. Veja, se a gente não entende que o processo ele é muito mais profundo, me parece que as instituições esportivas no Brasil e pelo mundo afora não entenderam isso ainda, não vai adiantar nada. Porque a gente vai estar sempre patinando em cima dos eventos. É o evento do Aranha, aí a gente vai esperar o próximo evento. E aí é muito engraçado isso. Eu posso falar isso com muita tranquilidade. Eu trabalhei 7 anos no Vasco. Eu fui o primeiro criador de um centro de memória num clube esportivo no Brasil. E essa experiência que eu tive me deu a oportunidade de passear por muitos clubes. E aí você verifica que essa estrutura esportiva não entende absolutamente nada sobre a história do próprio clube. Isso é um dado. Em geral, eles ficam num senso comum muito raso, né? Eles não têm... É uma preguiça de leitura muito grande. Mas é também um esforço em manter intacta algumas histórias de senso comum, como é a história de 1923, como alguns eventos particulares que se cria nesse imaginário esportivo e acaba se estabelecendo como verdade. Então a gente precisa ter atenção de que esses eventos passam e se as instituições esportivas, se os torcedores, se os dirigentes não tiverem atento como mudar essa estrutura, o racismo vai continuar presente. E aí não é só de punição que a gente está falando. A gente está falando de efetivamente mudarmos a concepção, o conceito, a ideia de se relacionar com o outro, ou seja, uma educação muito mais engajada nesse pressuposto, nesse princípio básico de que reconhecer o que é racismo, saber como se dá essas relações, de que modo você está ofendendo o outro nesse pressuposto. Então é isso que a gente precisa. Se a gente ficar simplesmente parado, discutindo apenas os eventos, e aí isso é sintomático, né? Ao passar dos anos, eu sei que efetivamente, quando chegar no dia da consciência negra, ou no dia da abolição da escravatura, vai surgir um monte de jornalista me convidando para dar entrevista. E aí o debate se esgota nessas 2 datas. Ou quando, em algum caso, né, nós temos aí alguns eventos que têm uma repercussão muito grande. E isso é muito perigoso, porque a gente não consegue movimentar a estrutura. Então, e o racismo continua se retroalimentando em cima desses discursos superficiais. E você acredita que os atletas, principalmente os atletas que têm um nome, que têm uma repercussão muito grande na mídia, eles podem ser um gancho para que essa estrutura comece a mudar? Porque a partir do momento que atletas de grande renome, por exemplo, nos Estados Unidos, eles se manifestam de forma efetiva, né? E aqui no Brasil, não por outros motivos que a gente sabe quais são motivos sociais, pela falta de informação, muitos que são negros nem negros se consideram. Você acha que a partir de uma luta mais efetiva a gente pode começar a mudar a estrutura, de repente mudando no esporte a gente começa a mudar algum tipo de estrutura, atletas se manifestando e não indo jogar, porque eles têm força para isso. Eles, diferente de um atleta que é mal remunerado, que não tem tanto destaque, ele consegue bater de frente com o sistema para que isso comece a mudar. Não? Então, existe aí alguns pontos importantes. Essa questão é muito interessante, porque, veja só, quando um jogador brasileiro se posiciona contra o racismo, e aí a gente vive numa sociedade em que todos têm que se posicionar sobre tudo. E isso causa um problema muito, muito grave, porque acaba sendo intervenções apressadas sobre o tema. E eu vou te dar um exemplo para mais ou menos pontuar isso, né? Quando o Daniel Alves foi
recebeu a banana durante a partida de futebol, né? Jogaram a banana em cima dele. Logo em seguida apareceu uma hashtag somos todos iguais e somos todos macacos. Isso. Então são essas duas hashtags que mais me chamaram a atenção. Eu acabei até escrevendo um texto sobre isso. Eu acho que as duas carregam erros. Primeiro, somos todos iguais, ela tem um erro de pressuposto básico. Assim, não somos todos iguais. O importante da sociedade é respeitar as diferenças e não entender que somos todos iguais. Se a gente entende que somos todos iguais, há uma impossibilidade biológica, estética, muito clara, que esgota esse somos todos iguais na primeira vírgula. Então, se somos diferentes e precisamos entender sobre as nossas diferenças. Tá? Esse é um pressuposto básico. E a segunda hashtag, também muito apressada, muito assodada, que é que somos todos macacos. Como assim? Sabe, isso é uma questão básica de uma aula de biologia primária. Não somos macacos. Sabe, avançamos muito nisso. Então, veja, quando os profissionais são cobrados intervirem muito rapidamente, muito assodados em alguns eventos, eu sempre me preocupo. Sempre me preocupo. Porque, em geral, são sempre respostas rasas, superficiais. Isso se torna perigoso. Agora, isso não quer dizer que eles não devam se manifestar. Óbvio, é o direito de cada um desses sujeitos sociais, né? Eu estou falando o jogador de futebol como um sujeito social, posicionar. Isso é importantíssimo. Mas a gente só precisa de uma coisa nesse caso: se preparar para isso, né? Porque assim, se hoje você é professor, você se preparou para isso. Se hoje eu sou professor, eu me preparei para isso. E os profissionais se preparam ao longo da vida para falar sobre temas, para produzir os seus objetos de trabalho, seja lá o que for. Então, veja, se a gente acelera muito as nossas reflexões, a gente perde muito daquilo que a gente pode contribuir, né? Agora, existe um dado muito importante nisso que você falou. Nos Estados Unidos, há hoje uma manifestação em que atletas, notadamente do basquete, vêm participando de movimentos. De vários esportes. Exatamente. De vários esportes, exatamente. Todos negros participando desses eventos. A gente não pode esquecer que há pelo menos 10 anos atrás, talvez menos, um jogador da NBA se posicionou. Foi o primeiro a se ajoelhar e fazer o movimento com os punhos cerrados, e ele não foi contratado por nenhum outro clube. Nenhum outro clube contratou ele. Porque ele acabou se tornando um atleta problemático. Problema. Exatamente. E isso aconteceu também com um jogador brasileiro. Eu não me recordo agora o nome dele. Jogou na seleção. Enfim, que ele só era chamado para dar entrevista para falar sobre racismo. Ou seja, toda a trajetória dele, ao longo... Jogou no São Paulo, foi jogador da seleção... Eu esqueci o nome dele agora, me falhou a memória. Grafite, mas, enfim, não? Grafite, exatamente, grafite. Então, se o grafite só era chamado para falar sobre racismo. Então, veja, se você... né, você percebe aí que há um movimento de ascensão social desses jogadores, né? Há uma necessidade gigante desses caras ascenderem, melhorarem a vida dos seus pais, dos seus parentes, essa coisa toda. Se você sabe que se posicionar irá ou poderá gerar a você um distanciamento desse universo, cara, ele escolhe não se posicionar. Então, assim, por que ele não se posiciona? Porque a estrutura racista do esporte vai olhar para esse debate que ele está colocando como um problema. Não como uma necessidade de mudança da estrutura, mas vai olhar para ele como um problema. Então, assim, é complicado a gente exigir, primeiro, tão rapidamente que ele se posicione, do mesmo modo que a gente tem que entender que há uma limitação nesse aspecto. E essa limitação tem que ser reconhecida, né? Porque a gente acaba também entregando o cara, dando uma sinuca de bico no cara. Sabe? Pô, peraí, meu, tem que se posicionar, você é obrigado a fazer isso. Calma, vamos entender o processo, né? Porque em geral... E aí pessoas que não são negras, que são os assessores, né,
dos jogadores, normalmente, fazem um texto falando sobre o racismo, enfim. Então, fica algo completamente distante que não bate. É exatamente isso. Então, assim, são pessoas que não entendem do processo, muitas vezes, e a gente tem que perder essa visão romântica de que todos os negros entendem sobre o racismo. Eles podem sofrer o racismo da mesma forma. Eles sofrem o racismo. Mas o processo, né? A gente vê aí alguns representantes institucionais negros que revelam racistas tanto quanto outros brancos. Né? Então, esse processo ele é mais profundo. Ele exige de nós um entendimento muito mais complexo. Muito mais complexo. E aí, nesse sentido, eu acho até um pouco covarde exigir coisas tão apressadas de pessoas que não tiveram esse entendimento, sabe? Então a gente precisa primeiro acompanhar esses jogadores e revelar de forma mais clara, olha onde você está, que estrutura que você está colocado, né? Isso vai fazer com que você entenda melhor, primeiro, a sua participação social nisso. E aí sim, o seu posicionamento pode ajudar na mudança da estrutura. Porque a estrutura só vai se movimentar se houver um movimento conjunto da obra. Sem esse conjunto, ficaremos nesse, olha, teve mais um evento de racismo aqui, vamos lá, chama lá o professor Ricardo para ele falar sobre racismo. Sabe? E aí, teve mais um evento ali, chama lá ele para falar de novo. Né? E, ao fim e ao cabo, o que muda? Nada. Porque a estrutura continua a mesma, sendo liderado pelas mesmas pessoas que estão no clube há 60, 70 anos no clube e se acham donos do clube e donos dessa verdade social, né, que dá a eles o poder de falar, não, isso não é racismo, peraí, não, sabe? E aí é muita arrogância desse homem branco falar o que é o que não é racista, sabe? É muita arrogância de falar, não, peraí, isso não é racismo, a gente só tá brincando com você, peraí, amigo. Eu aprendi de uma amiga psicanalista que só sabe da dor aquele que sente a dor. E isso é intransferível, indelegável, sabe? Não vai saber falar da dor aquele que não está sentindo a dor. Isso é muito importante. Isso é extremamente importante. Reconhecer que o elemento que sente a dor é aquele que pode falar sobre ela. Verdade. E muitas pessoas se apegam também a grandes ídolos do esporte. Alguns, por exemplo, o Pelé, que sempre falou durante a vida inteira que isso é bobeira, que isso é bobagem, que é só para provocar. Enfim, o Vanderlei Luxemburgo falou recentemente, há pouco tempo, né? Então, pessoas se apropriam dessas falas, né? E generalizam como se todo mundo não sentisse o efeito. Por exemplo, Pelé não sentia, então por que você está sentindo isso? Fulano não sentia, então por que você está sentindo isso? Quando, na verdade, como você falou, é algo pessoal, né? Uns sentem muito mais, outros nem ligam, mas não deixa de ser um ato racista, enfim. Só porque a pessoa não sente, não quer dizer que você não esteja ofendendo, né? É isso, assim. A escolha do Pelé não se posicionar contra o racismo enquanto era jogador, isso não quer dizer que ele não tenha sofrido racismo, mas é uma escolha pessoal dele de não se posicionar. E talvez por isso ele tenha se tornado o Pelé que ele é. Sabe? Talvez o não posicionamento político dele tenha o colocado numa posição muito confortável. Né? É óbvio, para além de toda a sua competência esportiva, de toda a fantasia no futebol que ele criou, e isso não está sendo colocado aqui, né? A sua eficiência, a sua grande magnitude como jogador, entender o processo, não se reconhecer não é racista. Sabe? A violência está colocada bem antes. A violência está colocada na estrutura em que ele está inserido. Tanto que, se você verificar ao longo da história, poucos foram os negros que efetivamente se destacaram para além de dentro das 4 linhas. Verdade. O Michael Jordan é um grande exemplo, o maior da história do basquete. Ele foi um atleta que nunca se manifestou de forma efetiva, né? Contra o racismo, então se metendo em política. E talvez por isso também tenha sido, além da parte técnica, assim como o Pelé, tenha sido mais fácil para ele ter uma ascensão tão grande, né?
porque não teve problemas com as pessoas que geriam aquela estrutura. É isso, Henrique. A gente precisa entender o quanto é difícil pontuar o sucesso dessas pessoas, né? Porque a gente está falando de ícones, de atletas muito diferenciados, né? Atletas que, independente da cor deles, fazia a diferença, uma diferença monstruosa, né? Se a gente pegar Pelé, se a gente pegar Jordan, se a gente pegar outros grandes atletas negros, Muhammad Ali e tantos outros atletas, você vai verificar que são atletas diferenciados. Atletas que, para a sociedade, há um entendimento muito rápido e superficial de que esse cara não é negro. Sabe a ideia do negro com alma branca? Sabe? Parece que esse cara embranqueceu diante da sua competência. E é isso, a gente precisa revelar primeiro a sua negritude, marcar que a sua negritude ela é também forjada na excelência. A excelência não pode ser uma marca do homem branco. Porque enquanto a gente ficar com esse discurso, né, a gente simplesmente nega a possibilidade do homem preto ser reconhecido pelos seus brilhos. Então, assim, a estrutura precisa recuperar e se reinventar nesse entendimento do que é o belo, aonde está o belo, aonde está o perfeito, aonde está a competência, e ela não é exclusividade do homem branco. Para isso, só entendendo que a estrutura toda precisa se movimentar. Sabe? Então, todos esses atletas, e você citou alguns, e temos outros tantos, a gente não pode esgotar o debate nesses homens, porque, veja só, a gente está falando aí de atletas de primeira ponta, né? E quando a gente vai pensar nos esportes, que são esportes do subúrbio, né? O esporte de clubes pequenos, que são formados majoritariamente por pobres, de que forma a gente vai classificar esse espaço? Se o que é belo está estabelecido somente nos grandes. Porque se a gente fizer uma leitura muito rápida dos jornais de época, né, quando eram descritos os clubes da zona sul da cidade, as melhores famílias do Rio de Janeiro estavam presentes, né? O que havia de mais belo na sociedade estavam colocados, estavam ali na arquibancada. E aí quando você pega a descrição dos jogos do subúrbio, é completamente diferente. A gente precisa entender que o processo que se estabeleceu nessa mídia, que nos trazia a imagem do esporte, ela também nos colocava a imagem do que era belo e do que era feio, do que era bom e do que era mal, do que era legal e do que não era legal. E aí, onde estavam essas pessoas? Né? Como a gente criou essas representações na nossa cabeça? E até hoje a gente fica pensando assim, o que são os grandes clubes? Como é que se define um grande clube? É complexa essa definição. É por títulos? Porque assim, tem alguns clubes cariocas que já não ganham títulos há muitos anos. Então a gente já deveria ponderar mais ou menos. É torcida? Mas até que ponto? É verdade. Então assim, até que número de torcedores a gente pode considerar um grande ou um pequeno clube? Então assim, essas definições são extremamente representações construídas. Então a gente constrói um imaginário na nossa cabeça do que é o futebol e a gente cria um futebol extremamente romântico, né? De que o grande clube da Zona Sul, de que nós temos o grande clube que são sempre os mesmos, né? Não avançam além disso. E o resto? A gente define de quê? A gente chama de quê? O futebol do subúrbio, da várzea, o futebol jogado na pracinha, o que é aquilo? Aquele futebol também? Como é que a gente define esse espaço? Quem são esses agentes sociais? Sabe? A gente precisa reinventar a nossa forma de entender esse espaço social. Verdade. Mudando um pouquinho, o professor também, meu colega, o professor Paulo Cruz, meu colega e amigo, ele pergunta, Ricardo, quais os futuros desdobramentos que você acha que vão acontecer no Brasil a partir do que está acontecendo nos dias atuais? Em relação a essas manifestações, aos atletas se manifestarem também, enfim. Você acha que a gente pode ter algum tipo de mudança? Eu vou ser muito sincero. Qual é o nome do professor?
Qual é o nome do professor? Desculpa. Paulo Cruz. Ô, Paulo, tudo bem, Paulo? A sua pergunta é muito legal. Mas aí eu vou te responder da mesma forma que eu falo para alguns amigos jornalistas que me perguntam. Esse trabalho de vidente é muito difícil. Sabe por quê? Porque a gente tem alguns movimentos que se esgotam muito rapidamente. Alguns que demoram um pouco mais. Se a gente pensar em 2013, nas grandes manifestações que tiveram no Rio de Janeiro, muito rapidamente, de forma muito assodada, a gente achava que a estrutura política ia mudar no Brasil, porque havia uma pressão das ruas muito grande. E o que está acontecendo nos Estados Unidos é mais ou menos isso. Assim, as pessoas estão indo para a rua, estão se manifestando, há uma interlocução entre alguns estados, né? Há uma movimentação de mudar em um ou outro cenário a estrutura policial, por exemplo, né? Mas a gente só vai conseguir fazer uma análise mais robusta sobre o cenário social, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, daqui a algum tempo. Porque, como eu estou falando ao longo dessa minha fala aqui, a gente precisa entender a estrutura. E a estrutura ainda não se movimentou, né? O que a gente está tendo agora são reflexos de momentos que estão sendo colocados de forma muito à flor da pele. Então, assim, ações muito rápidas para tentar minimizar, por exemplo, as movimentações das ruas. Mas a gente tem que verificar se isso, daqui a algum tempo, haverá efetivamente uma mudança das relações interpessoais, por exemplo, das relações interraciais. E aí, assim, esse trabalho de vidente é muito difícil, muito caro ao historiador. Eu preciso de um cenário um pouco mais robusto para poder te dar essa resposta. Mas eu acredito, sem sombra de dúvidas, que não haverá, pelo menos o que me parece nesse primeiro momento, que não haverá descanso enquanto essa estrutura disso não se movimentar. Então a gente verifica aí que já são mais de 20 dias de manifestações correntes. Isso vem acontecendo de forma sistemática. Então, esse envolvimento sistemático. E tem um dado muito importante, né? Nos Estados Unidos, daqui a bem pouco tempo, tem uma eleição, né? Então, isso coloca, frente aos políticos que vão se candidatar à reeleição e essa coisa toda, alguns dilemas. Como atender a esse público votante que está insatisfeito, né? No Brasil, a gente precisa entender de forma mais profunda, porque, veja, quantos corpos negros ao longo dessas semanas caíram? E o que efetivamente se deu nessas relações interraciais, né? O que a estrutura se movimentou nesse cenário que se estabeleceu? Efetivamente nada. No cenário esportivo, eu digo a mesma coisa. Os eventos racistas que acontecem, eles se esgotam muito rapidamente. E me parece, e aí eu acho extremamente agressivo, quando os clubes entram com uma faixa antes do início de uma partida de futebol e acham que aquilo ali representa lutar contra o racismo. É uma luta, e aí eu digo assim, talvez para um homem branco que está segurando ou manda alguém segurar aquela faixa, isso dê conta de uma luta contra o racismo. Talvez essa visão reduzida desse homem branco não consiga entender que para você estabelecer uma luta contra o racismo, precisa de uma envergadura muito maior, precisa de um investimento muito maior, precisa de um entendimento muito mais robusto sobre o que é racismo. Perfeito, perfeito. O Felipe Robledo, também nosso professor de História, fez uma correção, mas uma observação falando sobre o Muhammad Ali, né? Que era Cassius Clay, por conta da Guerra do Vietnã, que os Estados Unidos mandavam negros para lá, mas o negro efetivamente não tinha voz nos Estados Unidos, enfim, existia aquela segregação e ainda existe. E ele falou sobre o Muhammad Ali, que ele se converteu ao muçulmano, ele virou muçulmano em protesto. Assim como outros atletas também americanos fizeram, o Kareem Abdul-Jabbar, que é o maior cestinha da história da NBA, também fez. Então a gente tem atletas que de forma efetiva, inclusive o Ali perdeu o cinturão, ele teve represálias por conta disso, né? É isso, entendeu? Então assim, há uma manifestação. Alguns atletas se posicionaram. Mas aí a gente tem que entender o seguinte, qual foi o resultado efetivo dessa manifestação?
né? E qual foi o resultado para a estrutura e para o atleta? Que veja, até Muhammad Ali, um dos maiores boxeadores de todos os tempos, teve represária. Então veja o quanto a estrutura ela é violenta. Ela é muito violenta. E a gente precisa entender que se não houver uma dinâmica maior nesse sentido, há um esgotamento muito rápido. Ó, o Alexandre está puxando a nossa orelha aí, falando que tem 5 minutos. É o horário, tem 5 minutos. Obrigado, Alexandre. Eu tô de olho aqui no relógio, tô de olho. Pode terminar o raciocínio. Então, é exatamente isso. Se a gente não tiver atenção, esses pontos, esses atletas, né, que se manifestaram, e eu acho que uma manifestação legítima e, sobretudo, corajosa, ela se esgota, porque a estrutura não ouviu aquela manifestação. Ela simplesmente falou, ok, agora você fica para o canto e a gente segue. É isso. Ela se esgota muito rapidamente, sabe? A gente precisa... Verdade. A gente tem que deixar de ser muito assodado, a gente tem que deixar de ser muito apressado para responder a algumas dinâmicas. Porque quando a gente se apressa, a gente comete erros básicos. A gente não entende os conceitos que estão por trás dessas manifestações, a gente não entende a estrutura que vai fazer com que se paralise logo em seguida esse processo. Porque, note, será que um homem branco julgando outro homem branco sobre racismo, será que ele teria a mesma atenção que um homem negro cumprindo esse papel? De forma objetiva, com certeza não. Então a gente precisa entender como se estabelece o jogo para a gente tentar mudar essa estrutura. Isso é muito importante. Olha, Ricardo, eu confesso que eu ficaria horas aqui, porque foi sensacional, foi esclarecedor, foi assim muito enriquecedor essa troca de ideias, e principalmente essa aula de ideias, essa aula de história, essa aula de olhar um pouquinho mais para o próximo, tentando mudar e mudar principalmente a estrutura, como você falou. Talvez não, certamente o conhecimento e o diálogo sobre isso seja a ferramenta principal para a gente começar a mudar de fato. Então, quero agradecer demais a sua presença, agradecer aos professores que participaram, os pais, alunos, pedir desculpas porque, cara, o papo estava tão bom e estava tão enriquecedor que eu não consegui ler todos. Confesso que eu não consegui ler todas as perguntas e observações, enfim. Então, quero deixar aqui meu muito obrigado em nome do Colégio Sion. E eu espero, sinceramente, que você faça outras vezes com a gente. Muito obrigado. Ah, legal. Henrique, olha, eu agradeço muito a sua mediação. Muito obrigado pela sua paciência aí comigo. Que isso. Agradeço muito ao professor Alexandre Alves, que é um cara fantástico, um grande intelectual, a quem eu tenho um respeito profundo, um grande irmão e um grande intelectual. Agradeço a coordenação do colégio pelo convite. Me coloco à disposição dos amigos através do meu Instagram para tirar dúvidas e conversar sobre o tema. E quem sabe, noutra oportunidade, a gente pode avançar um pouco mais nesse tema. Tem muita coisa para falar e, sobretudo, né, tem muita coisa para a gente aprender juntos, né? Para a gente dialogar e poder avançar juntos. Esse é um processo dinâmico, mas é um processo nunca solitário. É um processo de nós todos. Nós precisamos dialogar mais para a gente aprender juntos mais. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Obrigado. Boa noite, Ricardo. Boa noite a todos. Obrigado pela presença e até a próxima. Valeu. Valeu, gente. Boa noite. Tchau, tchau.